Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, você que é filho, filha, e bendizer ao Senhor. Ele é o nosso Pai que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Aleluia. Obrigado, Pai. Você não é filho de um pai ausente. Você tem um pai presente. Nunca te deixa, nunca te abandona, sempre está com você. Aleluia. A bênção dele sobre a sua vida enriquece e não acrescenta dores. Não produz desgosto. Aleluia, o nosso Pai é bom. O nosso Pai é por nós. O nosso Pai é todo poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Olha para essa pessoa próspera que está aí do teu lado. Libera uma palavra profética sobre a vida dela. Diz para ela, dinheiro está chegando na sua vida. Se você quiser fazer parte dessa profecia, dá logo uma oferta para ela. Tá... Dá um sorriso de crente para ela, pode sentar. Aleluia. Obrigado, pessoal da música. Glória a Deus. Aleluia. Você ama o Senhor. Ama a sua palavra. Se você ama o Senhor, você ama a palavra do Senhor. Não tem como separar esse amor por Deus do amor pela sua palavra, porque Deus e a palavra são um só. Amém? Glória a Deus. Eu quero essa noite compartilhar algumas coisas que a gente já vem falando há algum tempo, assuntos bem conhecidos nossos, somos da fé, amém? E vamos falar sobre esse assunto, fé. Fé em Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o justo, ele vive pela sua fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer na sua alma. Deus não se satisfaz com um crente que volta atrás, com um crente que abandona a caminhada da fé. Ele pode continuar sendo evangélico, pode continuar sendo dizimista, ofertante, pode continuar tendo uma linguagem evangélica, falar como crente, ou uma linguagem tradicional evangélica, ou uma linguagem pentecostal evangélica, mas se ele não vive pela fé, e viver pela fé, lembre-se que a Bíblia ensina que a fé sem obras, ela é morta. Viver pela fé é viver com um comportamento de fé, com atitudes de fé, agindo em fé, em qualquer circunstância. Amém. Você sabe que a alegria que você tem por dentro não pode ser roubada. Você nasceu de novo, a alegria vem para dentro de você. Essa alegria não sai de dentro de você. Ninguém consegue tirar essa alegria de dentro de você. Circunstâncias não podem tirar essa alegria de dentro de você. Você não depende de circunstâncias para estar alegre. Você não depende de pessoas para estar alegre. Amém. Aleluia. Sua família não pode produzir alegria no seu coração. E nem pode roubar a alegria do seu coração. Seu cônjuge não pode produzir a alegria do seu coração. Gerar a alegria do seu coração. Também não pode roubar. A alegria é fruto do Espírito. É claro que nós que somos casados, os cônjuges, podem e devem, como a Bíblia ensina, cooperar com Deus. Então nós operamos juntos com Deus. Amém? Nós cooperamos para que o nosso cônjuge viva aquilo que Jesus prometeu. Ele disse para os discípulos em determinado momento: até agora vocês não têm pedido nada ao meu Pai em meu nome, pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. A vontade de Deus é que a nossa alegria seja completa e não parcial. Deus não quer que a gente tenha alegria em algumas áreas. Você diga, por exemplo, eu sou tão alegre na minha profissão, eu sou tão alegre junto com a minha família, mas nessa área eu não sou alegre. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente tenha alegria completa. Seja completamente... Deus está envolvido em todas as áreas da nossa vida. Amém. Agora, não esqueça, essa alegria não é fruto de circunstâncias. Pode ser que alguma coisa ainda não esteja funcionando na sua vida. Não importa, a alegria está dentro de você. E a alegria do Senhor que é a nossa força, amém? Então eu quero ler com vocês uma passagem que talvez vocês
não conheçam, que está em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 1, Hebreus 11, 1. Quem achou, diga, minhas contas estão pagas. Aleluia. Não vale olhar para a televisão. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, o versículo 1, é um versículo, uma passagem bem conhecida. Na verdade, vamos ler a partir do versículo 1. E eu quero compartilhar algumas coisas que a gente precisa relembrar e andar nelas. Eu sei que você vive pela fé, eu sei que você tem atitudes de fé, comportamentos de fé, pensamentos certos, amém? E a gente vai avançar nisso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Convicção é do coração, de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Sabe, a vida de fé, ou vivendo pela fé, nós vamos ter na nossa vida bons testemunhos. Uma vida de fé é uma vida que produz continuamente bons testemunhos. As pessoas vão olhar para a sua vida e elas sabem que você é uma pessoa normal como elas, que tem os mesmos desafios, que está dentro dos mesmos contextos, e algumas pessoas que estão próximas de você vão ver isso, talvez pessoas que trabalham com você, pessoas que recebem o mesmo salário que você, pessoas que têm os mesmos desafios, enfrentam os mesmos problemas, está passando pela mesma crise, mas você é um homem, uma mulher de fé, porque você é um homem ou mulher de fé, mesmo estando dentro do mesmo contexto, você tem um bom testemunho. Coisas grandes vão acontecer na sua vida. Coisas grandes vão continuamente acontecer na sua vida, porque você é da fé. O justo vive pela fé. Se na antiguidade, se os antigos, na velha aliança, eles vivendo pela fé, eles obtiveram bom testemunho, quanto mais nós, uma nova aliança, que é baseada em melhores e superiores promessas. Amém. Eles não tinham alegria por dentro, nós temos. Eles não tinham o Espírito Santo por dentro, nós temos. Nós vivemos pela fé hoje. Estamos numa nova aliança. Temos todas as promessas da antiga aliança e as promessas da nova aliança. Amém. Somos privilegiados. É ou não é? Então, quando a gente vive pela fé, a gente tem bons testemunhos. As pessoas não querem olhar ou ouvir apenas o nosso discurso de fé. Elas querem ver e precisam ver, e de fato vão ver coisas acontecendo na nossa vida. A Bíblia diz, por exemplo, que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente tem confessado isso, mas os de fora vão ver isso na nossa vida. Eles vão olhar para a sua vida esse ano e vão dizer, a vida dele melhorou. Ele financeiramente já estava bem em 2017, agora em 2018, ele melhorou. Ele trabalha no mesmo lugar que eu, ganha o mesmo salário que eu, como é que ele tem mais dinheiro do que eu? É porque somos da fé. Amém? Não mudamos o nosso discurso. Agora veja o que diz o versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Todo o universo visível foi formado pela palavra de Deus. Deus dizendo, Deus disse, haja e houve. Tudo que é visível veio a existir do invisível. Amém. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. E eu estava lendo um livro de Charles Capps, e ele diz algo tremendo. Ele diz, o mundo espiritual é governado pela palavra de Deus. Agora, o mundo natural é governado pela palavra de Deus falada pelos homens. Amém. A palavra de Deus na sua boca tem o poder de mudar circunstâncias. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente tem falado pode nos ajudar ou atrapalhar a vida da gente. É por isso que precisamos falar certo. Amém. Assim como Deus governa o universo, o mundo invisível, pela palavra, nós também governamos o mundo visível pela palavra de Deus falada. Amém.
Olha o que diz lá no capítulo 1 de Hebreus, Hebreus capítulo 1. Aleluia. Hebreus capítulo 1. Deixa eu ler a partir do versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, veja que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus constituiu a Jesus, o Filho, herdeiro de todas as coisas. E através de Jesus ele também fez o universo. O que esse versículo está dizendo? Que Deus ele fez o universo inteiro através de Jesus, através da palavra. Jesus é a palavra. Ele é o verbo que estava com Deus. Amém. As coisas visíveis vieram a existir das invisíveis pela palavra de Deus. Deus disse: haja e ouve. Jesus estava envolvido na criação porque ele é a palavra. Amém. Aleluia. Agora veja só o que diz o versículo 3. Ele que é o resplendor, Jesus, ele, a palavra, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga a palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então veja que coisa interessante. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus. E ele sustenta, ou tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Diga mais uma vez, palavra do seu poder. Não apenas o poder da palavra. Se estivesse escrito o poder da palavra, a gente saberia, de fato é isso, mas que existe algum poder na palavra. Mas porque o Espírito Santo se expressou da maneira certa, e o autor dessa carta aos Hebreus foi fiel àquilo que ele ouviu do Espírito Santo, ele falou a palavra do seu poder, ou seja, todo o poder de Deus está na palavra. Amém. Tudo na Bíblia, ou em todos os livros da Bíblia, quando você vê alguma coisa acontecendo, você vai ver que antes de acontecer, Deus falou. Em todos os 4 evangelhos, tudo que Jesus fez, ele falou antes. Ele disse: eu vou fazer isso, e depois fez. Ou seja, a palavra vem antes da explosão, daquilo que precisa acontecer. A gente precisa primeiro falar. Agora, nesse texto, nesse versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, é interessante. Essa palavra aqui, sustentando todas as coisas pela palavra. Essa palavra é rema. Amém. A palavra falada. Amém. Rema, a palavra falada. A palavra do seu poder. Poder é dunamis, ou dínamos, dunamis. A palavra rema, a palavra falada, e dunamis, o poder de Deus. A palavra e o Espírito. A palavra falada e o Espírito. A Bíblia diz que no início da criação, no intervalo entre o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e o versículo 2, houve uma pausa que a gente não sabe precisar porque não está revelado na palavra de quanto tempo foi essa pausa, mas a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas e de repente, nesse intervalo, a terra se torna sem forma e vazia. Deus não criou uma terra caótica, sem forma e vazia. A terra se tornou sem forma e vazia. Mas pelo fato de estar sem forma e vazia, isso não quer dizer que Deus ele não estava envolvido ou gerando a solução do problema. Sempre que há um problema, Deus está envolvido para solucionar o problema. Deus não é o causador do problema, Deus é aquele que tem a solução do problema. Então a terra está sem forma e vazia, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. O poder de Deus, dunamis, estava se movendo. Não é algo visível. O visível vai vir a existir do invisível. Existe algo invisível acontecendo na nossa vida para nos favorecer. Pode ser que você não tenha percebido isso ainda, mas a Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós. A gente sabe que Deus cuida de nós, mas a gente não está vendo o tempo todo esse cuidado. Não pense que problemas vão chegar de repente na sua vida sem que Deus saiba e já tenha providenciado a solução. Amém. Existe um livro chamado Preparados ou Não, aí vem os problemas. Problemas vão vir, não é uma profecia, é um fato por causa de uma questão geográfica.
Nós estamos no mundo e no mundo passamos por aflições. Problemas vão vir, mas os problemas vão vir e a solução já foi providenciada. Quando o problema afeta a vida da gente, quando a gente não coopera com Deus, quando a gente não concorda com Deus e sua palavra, quando o problema se levanta, o que a gente tem que falar é a palavra. A gente não tem que reclamar da vida, a gente não tem que cooperar com Satanás falando desalinhado com a palavra. A gente tem que falar o que a palavra diz. Amém. Coisas se levantam para entristecer a gente e a gente não pode dar voz a essas coisas que estão tentando entristecer a gente. A gente precisa falar a palavra. Negar o problema não é fé, mas fé é não dar permissão para o problema permanecer. O problema vai se levantar, mas você vai dizer, problema, você não tem autorização para continuar. A alegria está dentro de você, aí você diz, eu vou continuar em alegria. A pessoa quer te entristecer, as coisas querem te entristecer, as circunstâncias querem te entristecer, mas você tem alegria por dentro. Aleluia. Como é que a gente ativa a alegria? Pela fé. É pela fé que se ativa a alegria? Falando a palavra. Você fala a palavra. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Em algumas circunstâncias, na verdade, em muitas circunstâncias, nós vamos ter que fazer ha. Mas eu vou lhe dizer também, às vezes dizer só ha não vai resolver o problema. Porque pode ser que em algumas áreas e alguns problemas que se levantam contra a gente precisa ainda renovar o entendimento. E aquela pressão vem e você precisa falar para você mesmo que você é próspero. Por exemplo, que o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Você não fala o problema, mas você fala a solução. A palavra é a solução. A palavra é a resposta. Amém. Jesus, ele venceu a Satanás na tentação do deserto durante 40 dias, dizendo, Satanás, está escrito. Jesus identificou a origem do problema. Jesus identificou a origem da tentação. Mas ele venceu a tentação, permanecendo firme na palavra. Problemas se levantam para tirar a gente da palavra. Problemas se levantam para desestabilizar a gente, mas nós estamos com os pés fincados no lugar onde Deus nos plantou. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e temos que permanecer lá. Aconteça o que for, a gente fica firme. Aleluia! E tendo passado tudo, a gente continua na mesma posição. Porque somos da fé. Amém? O que a gente precisa fazer é falar a palavra. Deus disse, eu vou fazer isso e fez isso. Deus disse, eu estou planejando, tomamos uma decisão, conversamos e decidimos, façamos o homem. E fez. Jesus, ele disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou me ausentar, mas eu vou voltar. Ele disse isso várias vezes antes de morrer e ressuscitar. Jesus estava liberando a palavra. Sabe, eu vou lhe dizer, esse poder, esse elemento criativo que você tem por dentro, pode gerar coisas boas e coisas não tão boas. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. O maior desafio que o crente tem é controlar a sua língua. Quantos sabem que a função do dente não é só mastigar alimento? É segurar a língua, não deixá-la passar. Às vezes é melhor se calar. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos para ouvir e ser tardio para falar. Amém. Se você quer falar, fale a palavra. Libere a palavra. O seu mundo pode mudar se você aplicar a palavra em todas as circunstâncias que se levantam contra você. Se o sintoma de enfermidade vem, você diz a palavra. Você não nega a doença, você não nega a dor, mas você não dá a permissão da doença e da dor ficar no seu corpo. Fé não é negar a doença. Fé não é dizer eu não tenho dor, não está doendo, não estou sentindo. Isso não é fé, isso é maluquice. Fé é não dar a permissão daquela doença permanecer, daquele sintoma se alojar. Amém.
Eu estou sentindo uma dor tão forte, e isso, você não vai dar voz ao que você está sentindo. Você vai dar voz à palavra, verbalizar a palavra. O castigo que me trouxe a paz estava sobre Jesus, e pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Obrigado, Pai, porque eu já sou curado. Eu não estou negando a doença, eu não estou negando o sintoma, eu estou dizendo para a doença e para o sintoma: Satanás, está escrito. Amém. Porque somos da fé. A palavra do seu poder está em nós. Todo o poder de Deus está na palavra. Todo o poder de Deus está na palavra. Todo o poder de Deus que precisamos para todas as áreas da nossa vida está na palavra. Agora a gente precisa falar a palavra. Fala a palavra. Pessoas vão se levantar contra você, situações vão se levantar contra você. Fala a palavra. Amém. Fale a palavra. A palavra muda as circunstâncias. Sabe, muitas vezes as experiências, as experiências não muito boas que passamos, coisas que aconteceram na nossa vida, que não deram certo, tentam de vez em quando determinar o futuro da gente. Às vezes lembranças vêm de coisas que não deram certo, de erros que cometemos e que já fomos perdoados. Já foi coberto aquele erro do passado com o sangue de Jesus. Não tem nenhum poder mais sobre a nossa vida. Mas às vezes as lembranças vêm e vêm do inferno para tentar paralisar a gente. Para tentar mostrar para a gente que a gente não vai dar certo. Para tentar mostrar para a gente que a gente não é vencedor. Só que a gente tem que falar a palavra. Pensamentos ruins podem vir, mas eles não têm que permanecer. Um pensamento negativo é substituído por um pensamento certo, falando a palavra. Amém. A imagem é colocada na sua cabeça quando você fala. A gente precisa falar a palavra. Temos que voltar a essa prática. Confessar a palavra. Perseverar em falar a palavra. Pressões vão vir para você não falar a palavra. O diabo sabe que você pode mudar circunstâncias falando a palavra. O diabo sabe que você pode prosperar financeiramente falando a palavra. O diabo sabe que você pode andar em cura divina falando a palavra. O diabo sabe que a sua família pode ser restaurada falando a palavra. É por isso que vem milhões de ideias na nossa cabeça para nos desviar da simplicidade da palavra. Pastor, mas é só isso, só ficar confessando a palavra? É exatamente isso. Eu não tenho que frequentar 7 terças-feiras e andar sobre o tapete de sal grosso e pegar uma garrafinha com azeite. Não, tem que falar a palavra. O poder de Deus está na palavra. Todo o poder de Deus está na palavra. Todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. A gente não tem que andar por aí procurando fazer uma coisa mais complexa, mais difícil, porque outros estão fazendo. Eu acho que a minha vida vai mudar se eu encomendar de Israel um talite para colocar sobre os meus ombros. O talite custa $2.000. Se eu levantar esse dinheiro e colocar isso sobre os meus ombros, eu vou ter uma vida próspera. Não! Semeie esses $2.000 e prospere. Pastor, mas eu queria tanto ter um talite. Não tem problema você ter um talite, mas o talite não vai resolver o seu problema. A solução do problema está na palavra. Amém. Eu não estou criticando quem usa talite. Eu só estou dizendo que a solução está na palavra. Eu estou dizendo que a palavra é maior do que o talite. A palavra é maior do que qualquer uma outra coisa que esteja na moda gospel. Solução é a palavra. A resposta é a palavra. É por isso que amamos a palavra. Amém. A palavra da fé está perto de você, na sua boca e no seu coração. Fala a palavra. Se é a palavra que vai mudar as circunstâncias, você precisa falar a palavra. A fé tem uma voz. A gente precisa falar a palavra. Fale a palavra. Não deixe de falar a palavra. Não deixe de declarar a palavra. Não deixe de proclamar a palavra. Você precisa dar voz à palavra.
Você não tem só que ler a Bíblia, você precisa falar a palavra. Você não tem só que ler os livros do irmão Reagan, você tem que falar a palavra. Fale a palavra. Declare a palavra. Coopere com Deus e permita que a palavra mude as suas circunstâncias. Fale a palavra. Não é porque faltou dinheiro um dia que a gente é pobre. Destituído de honra, de influência. Não, você não é destituído de honra nem de influência porque está passando por um aperto financeiro momentâneo. Isso é apenas uma leve e momentânea tribulação, mas tem um peso de glória vindo sobre a sua vida. É incomparável. Então a gente não fica olhando para a tribulação que é leve e momentânea. A gente olha para o peso de glória que vai se manifestar. Todo mundo passa por tribulação, mas tem gente saindo. Todo mundo passa por tribulação, mas tem gente que passa e sai intacta. Todo mundo passa por tribulação, mas tem gente que passa e sai melhor do que entrou. Tem que ser assim com a gente. Passou por um problema, todo mundo passa por problema, né? Esse todo mundo passa por problema não deve ser uma desculpa para você continuar no problema. Você tem que passar e sair. Pode ser que você tenha passado por um problema que, se a gente fosse comparar, seria o pior problema de todos os membros da igreja. Não importa. O que importa é como você saiu daquele problema. Levante-se o que levantar. A gente vai só melhorar. Vamos enfrentar um problema, vamos passar pelo problema com bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e a gente também, porque a fé é a vitória que vence o mundo. A gente passa pelo problema, mas a gente sai melhor ainda. A gente só cresce. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não é mais e menos, menos e mais. É mais e mais. Se você buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, coisas são acrescentadas, não substituídas, acrescentadas. Bênção sobre bênção, glória sobre glória. É sempre mais. A conta de Deus é sempre mais. É sempre acréscimo. É sempre acrescentar. Essa é a vida cristã. Isso é vida com Deus. Pastor, mas essa é uma palavra triunfalista. É exatamente isso. A nossa igreja é uma igreja triunfante. Eu não estou falando só do verbo da vida de Mesquita. Eu estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja triunfante. Não é uma igreja guerreira, não é uma igreja que está pelejando, não é uma igreja que está militando, é uma igreja que já venceu. Somos vencedores e mais do que vencedores, nós somos da fé e temos que continuar falando fé. Amém. Nós não dependemos de geografia para prosperar. Nós não estamos competindo com nenhuma igreja, mas eu vou lhe dizer, essa igreja vai ficar cada vez mais excelente. Sabe que Deus não tem problema nenhum em que a nossa igreja se torne um cartão postal de Mesquita? Um ponto de referência. Os da fé dão bom testemunho. As pessoas vão falar bem. Pode ser que critiquem, pode ser que persigam, mas elas vão ter que admitir que algo sobrenatural tem acontecido aqui. Porque nós somos as pessoas que eles conhecem, somos as pessoas comuns como eles, viram a gente, veem a gente, e estão vendo as coisas acontecer. O sobrenatural de Deus que nós temos experimentado, eles vão ver na nossa vida. Que crente doido que fica correndo, aquele culto lá deles ficam correndo, fica rindo, fica chorando, o pessoal cai. Não sei para que isso, mas quando verem você de carro novo, de casa própria, com boas roupas, com família restaurada, crescendo, progredindo, prosperando, eles vão dar vontade de correr também. A gente ainda vai ficar em boa forma. Oh, aleluia! 1 João
capítulo 5, versículos, não precisa abrir. 1 João 5, 4 e 5 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você é aquele que vence o mundo. As pessoas dizem: o mundo está tão difícil. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, gente. O mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus desse século. Então para com essa besteira de ficar dizendo: está tão ruim, o mundo está piorando. O fato do mundo piorar não quer dizer que essa degradação do sistema do mundo vai afetar a sua vida. Não vai afetar. Fala a palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O sistema não vai mudar a minha vida. Eu vou seguir prosperando, vou seguir avançando, vou seguir crescendo, vou andar mais em amor, vou viver pela fé cada vez mais, vou estar perseverando, vou me encher da palavra, conhecer a palavra, vou viajar, vou passear, vou à conferência. Está tão difícil agora viajar de avião, e a gente vai viajar mais do que esses que estão dizendo que está difícil, porque para a gente está fácil. Pastor, o senhor está dizendo isso, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. E quem disse que você precisa de dinheiro para andar na bênção? A bênção não depende de dinheiro na sua conta bancária. Mas dinheiro está chegando para você. Mas a bênção não depende disso. A bênção é maior do que dinheiro. A bênção não está limitada pelo dinheiro que você tem ou deixa de ter. Coisas vão chegar na sua vida de forma espetacular. Vai chegar. A gente está andando no sobrenatural. Lembra o que eu disse, o que Jesus falou? Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, coisas vão ser acrescentadas. Coisas vão chegar. Acréscimos vão chegar na nossa vida. Você precisa levantar amanhã, começamos o mês de fevereiro. Você precisa levantar amanhã sabendo que coisas serão acrescentadas na sua vida. Coisas serão acrescentadas na sua vida. Comida vai ser acrescentada na sua vida. Bebida vai ser acrescentada na sua vida. Vestuário vai ser acrescentado na sua vida. Jesus disse isso num contexto em que eles viviam. Mas sabe, a gente precisa contextualizar a promessa. Naquele tempo não tinha conta de luz a se pagar. Tinha outros impostos. A gente hoje tem necessidade que eles não tinham naquela época. Mas todas as nossas necessidades são supridas segundo as riquezas e glória do Senhor. Coisas sendo acrescentadas na nossa vida. Aleluia. Uma coisa que a gente precisa considerar: às vezes nós vamos estar precisando fazer algo e promoções vão chegar para a gente. Vai chegar, vai acontecer. Mas não seja um caçador de promoção. Tenha uma mente de excelência, uma mente próspera. A gente não tem que crer para a promoção ficar acontecendo, para as coisas baixarem o preço. A gente precisa crer para ter como pagar. Se quando você for pagar, tendo como pagar, a promoção aparecer, louvado seja Deus. Dupla honra. Você tem o dinheiro para comprar no valor e ainda baixou o preço. Não seja limitado, seja da fé. Nós somos da fé. As coisas vão acontecer. As pessoas vão escrever a história da nossa vida, porque elas estão observando a gente. Somos cartas escritas e lidas por todos os homens. Está pensando que as pessoas não estão vendo? Elas estão vendo, elas sabem que a gente está crescendo. E é como os nossos filhos quando vão na casa de parentes que a gente não vê há muito tempo, ou de amigos que a gente não vê há muito tempo. Eles olham para os nossos filhos, nós acompanhamos o crescimento dos nossos filhos. A gente nota porque a gente tem que comprar sapato novo, o pé está crescendo, a roupa fica apertada. Mas quando as pessoas de fora veem os nossos filhos, elas dizem: meu Deus, como cresceu! E infelizmente alguns dizem: poxa, você engordou, as pessoas veem a gente. Você está enorme, olha, absurdo isso. Os de fora vão ver como estamos crescendo em todas as áreas. Eles vão ver, eles estão vendo. Eles estão vendo que a gente tem uma visão de excelência. Gente, a gente é privilegiado. Foi implantada em nós uma visão de excelência. A gente anda numa excelência
que muitos que têm dinheiro para andar em mais excelência que a gente não andam, porque não tem uma mente próspera. Andar em excelência não exige ter muito dinheiro, exige ter uma mente próspera. Porque tudo que você precisa, você já tem por dentro. A gente não pode anular aquilo que Deus já fez por nós, falando errado. A gente precisa falar certo. Fala a palavra. Sabe, toma uma decisão de qualidade hoje e rompe com qualquer fala e qualquer influência que te faça falar diferente de Deus. Se Deus diz que você é próspero, está resolvido. Se Deus diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que você fosse enriquecido, está resolvido. As pessoas podem ridicularizar você, debochar de você, mas a Bíblia diz que você é rico. Amplamente suprido. Fica dizendo que é rico, mas não tem nada. O diabo fala isso. E tem crente que faz coro com o diabo. E tenta falar isso para tentar humilhar a gente. Para tentar puxar a gente para o nível que eles estão. Nós não estamos mais ali, nós já estamos no topo. A gente está sentado com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. A gente não tem que descer o nível. O nosso nível é o topo. Então a gente tem que andar. Pastor, vocês dessa igreja parece que tem um rei na barriga. Não foi nem carne nem sangue que te revelou. O rei habita em nós. Nós não somos soberbos. Nós andamos em humildade. Humildade é uma escolha. Nós não somos generosos. Mas nós não temos que nos acomodar em miséria, pobreza e falta. Temos que crer no que a palavra diz. Amém. Não sei se você conhece pessoas que têm muito recurso financeiro, mas que não conseguem sair do canto. Que você vê a desordem. Não é ter muita coisa em casa, nem só ter uma casa grande. A pessoa pode ter uma casa grande, com muita coisa em casa e estar tudo bagunçado. Tem lugares que eu já fui que você se sente mal, por causa da desordem, da bagunça, da sujeira, da falta de visão de excelência. Agora, em outros lugares, que a pessoa não tem tanto recurso como aqui, como esse que eu estou dando como exemplo, a casa pequena, poucos móveis, coisas não tão sofisticadas, mas tudo organizado, tudo limpo, tudo de excelência, tudo bem organizado, cada coisa no seu lugar. Não é ter muito dinheiro. A visão de excelência não tem nada a ver com ter muito dinheiro. Há cerca de 3, 4 anos atrás, nós fomos a São Paulo, tivemos uma visão de excelência, vimos a manifestação da visão de excelência na vida do pastor Eliezer Georgia e dos outros pastores que na época eram pastores auxiliares do Verbo da Vida lá em Vila Matilde. Ficamos hospedados nas casas deles e vimos como eles tinham uma visão de excelência, como as coisas funcionavam, como a palavra funcionava na vida deles, e tomamos uma decisão, pegamos a visão, o Espírito da fé se pega. Amém. E não precisou de muito dinheiro para a gente mudar de vida, precisou da visão, a gente pegou a visão, a gente desejou mudança, e a gente operou essas mudanças. A palavra do seu poder está em nós, habita em nós. E as coisas começaram a mudar na vida da gente. Porque a visão mudou. Não mudou imediatamente. Foi um processo. Mas eu vou lhe dizer, foi um processo tão rápido que nós podemos considerar que foi sobrenatural. Amém. Não, dinheiro não sobrou. A gente continuou recebendo mais ou menos a mesma coisa. Alguns começaram a receber menos ainda. Mas a visão, a palavra nos nossos lábios, a palavra no nosso coração e na nossa boca, faz as coisas mudar. Começa a chegar, a gente começa a chamar a existência, a gente começa a trazer o invisível para se materializar e ficar visível na nossa vida. E as coisas começam a mudar, começam a acontecer. E aí o favor de Deus se manifesta, porque somos da fé.
A gente não pode dar concessão ao diabo. A gente não pode dar concessão a essa força de influência que tenta nos fazer falar errado. Não fala errado. Fala a palavra. Não dê voz às circunstâncias. Circunstâncias são leves e momentâneas tribulações. Vai passar. Tem um peso de glória vindo para a sua vida. Essa situação presente não tem como se comparar com o peso de glória que está para se manifestar. Não olha para o problema, olha para a solução. Não olha para o problema, olha para o milagre. Não olha para o problema, olha para a resposta. E fala, pensa certo, fale certo. A Bíblia diz, Jesus nos ensinou, em Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo aquilo que pedimos em oração, devemos que crer no momento da oração, que nós já recebemos e assim será conosco. Fé está envolvida nisso. Você ora, pede e recebe sem ver, isso é fé. A fé dá substância àquilo que ainda não é visível, aquilo que ainda não se manifestou. Então você não tem a cadeira que você está crendo, manifesta, você não pode tocar nela. A fé vai substituir essa cadeira, vai dar substância a essa cadeira. Então você faz o que você fazia ou faria com a cadeira manifesta na sua fé. Senta na fé. Amém. Eu já tenho. Obrigado, Pai, eu já tenho. Tudo que a gente precisa para o equipamento de som novo, a gente já tem. Aleluia. Fé é a certeza de coisas que temos expectativa. O problema é que muitas vezes não temos ainda uma imagem daquilo que queremos. Quando ainda não temos uma imagem daquilo que queremos, é porque a gente não está querendo direito. Porque a gente não está querendo com força. Porque aquilo que você quer de verdade, você sabe até o cheiro. Você sabe a cor, sabe o jeito, conhece o dedo. Você está querendo, desejando. Você sabe como funciona. Você já foi ver, você já tocou no dos outros. Já foi na loja. Você já viu como funciona, já viu como é que fica legal na casa de alguém. Não estou falando de ter inveja, não estou falando de desejar as coisas dos outros, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se Deus é bom para um, Ele é bom para a gente também. Que se bênçãos estão se materializando na vida das pessoas, Deus não faz acepção de pessoas. Você precisa de uma imagem. E aí você vê lá na concessionária o carro que você quer, lá no site da imobiliária, o apartamento ou a casa que você quer, ou no site da loja você vê o móvel que você quer. Você sabe como vai funcionar, você já sabe o lugar da sua casa que vai colocar aquele móvel, sabe como vai ficar. Você já sabe a Bíblia que você quer, já sabe o lugar que você quer viajar, já pesquisou, já viu, já sabe quanto custa a passagem, já sabe qual hotel que você quer ficar, qual o quarto do hotel que você quer ficar, já viu até os passeios que você vai fazer no período que você ficar naquele hotel, naquele lugar. Você já sabe todos os detalhes, então você tem uma imagem. A fé é a certeza de coisas que esperamos ou que temos expectativa. Então você agora tem expectativa de que aquilo se manifeste. Agora vamos colocar fé nisso. Fé é certeza daquilo manifestado na sua vida. Então eu já tenho. Procura saber como é que é, procura ver como funciona, procura ver qual é o melhor e crer naquilo. Crer para aquilo chegar. Coisas, pastor, mas esse negócio de fé para coisa eu não concordo muito com isso. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você busca o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, coisas são acrescentadas. Deus tem prazer em nos dar coisas. Deus não tem nada contra você crer para coisas chegando na sua vida. Amém. Eu não sei que coisa você está crendo, eu sei que Deus tem. Deus está no céu, pastor, esse negócio de... Eu não concordo muito com isso. Deus é dono do ouro e da prata. Ouro e prata é coisa ou não é coisa? Deus tem coisa. O diabo é o Deus desse século, o tempo dele está se esgotando, mas Deus é o dono do ouro e da prata.
Amém. Deus tem o melhor para a gente. Deus é por nós e não contra nós. Então fale certo. Fale certo. Não tome uma decisão baseada nas coisas que não deram certo na sua vida. Continue crendo no que a palavra diz, mesmo que em algum momento coisas não tenham dado certo na sua vida. O diabo vai dizer que você não é vencedor, mas nós já vimos em 1 João 5, 4 e 5 que nós já somos vencedores. Amém. Aleluia. Em João 4,4 diz, filhinhos, vós sois de Deus. 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nós já temos vencido. Somos vencedores e mais do que vencedores. E o fim do livro diz assim, Apocalipse 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Nós já vencemos por causa do testemunho da palavra. A palavra falada. Nós já vencemos por causa do sangue da palavra. Por causa do sangue da palavra, nós já vencemos. A história do crente é uma história de vitória. Aflições, passamos por ela. Problemas, até passamos por ele. Mas nós já somos vencedores e mais do que vencedores. Amém? A gente precisa confessar ou concordar com o que Deus diz a nosso respeito. Nós somos vencedores. Já temos vencido, maior é o que está em nós. Quando me converti, depois que nasci de novo, embora não tivesse ainda, não conhecesse essa palavra, algo que ficou muito claro para mim, antes de conhecer Jesus, eu sempre gostei muito de filme de terror, e via esses filmes e via que as pessoas ficavam com medo. Eu não tinha medo, mas eu não tinha Jesus, então a gente tinha um certo respeito. Com assombração, com essas coisas, era criança, e eu lembro que as pessoas começavam a contar essas histórias de coisas que aconteceram, de vulto, de fantasma, e quando tinha que ir para casa, era um Deus nos acuda. Parecia que a casa da gente ficava mais distante ainda. E sempre tinha algum abençoado para dar um susto na gente. E ia escondido por um outro lado, fazia um outro caminho, pegava um atalho e ficava escondido para dar um susto. Era horrível chegar em casa. Quando nasci de novo e conheci a palavra, eu fui congregar numa igreja que era uma igreja bem tradicional, uma igreja evangélica bem tradicional, e eu nunca tinha visto alguém expulsar demônio nessa igreja, mas fui conhecendo outras igrejas e comecei a ver acontecer e tive a minha primeira experiência de expulsar um demônio. E eu não sei se você sabe, eu não fui criado no evangelho. Eu fui criado num contexto de uma outra religião. E nessa outra religião, a gente via alguns fenômenos sobrenaturais, e eu tinha a impressão de que aquelas entidades que se manifestavam naquela religião eram poderosíssimas. Mas quando eu tive o primeiro contato com alguém possuído por uma dessas entidades, e eu mesmo sem treinamento e preparo, usei o nome de Jesus, e vi que aquela entidade se submeteu ao nome de Jesus, acabou todo o meu medo por qualquer tipo de assombração. E naquele dia, filmes de terror, perdeu toda a graça para mim. Porque a gente vê, a ideia que se passa em um filme de terror é que o demônio é poderosíssimo, ele é quase uma força como Deus ou maior do que Deus. Não é verdade. Não tem graça. O que pessoas levam nos filmes, personagens levam nos filmes 2 horas e meia, 3 horas e meia para conseguir vencer o maligno, a gente resolve em segundos. Sai em nome de Jesus! Maior é o que está em nós. Amém. Agora, pessoas crentes que não conhecem a palavra, ou que conhecem a palavra superficialmente, começam a se encher de filme de terror, sem conhecer a palavra, de histórias e de coisas que exaltam o diabo, colocam o diabo numa posição em que ele não está, e pessoas ficam com medo. O dia que alguém faz
Às vezes não é nem demônio, a pessoa está só um pigarro. A pessoa já fica apavorada, já sai de perto. Vê alguém lá meio assim, com cara feio, a pessoa está com dor de dente. Aí, tipo, visitante, a pessoa chegou na igreja visitando, aí está ali se contorcendo de dor. A pessoa já acha que ela não está muito firme, o crente. Está se enchendo de filme de terror, em vez de se encher da palavra. E aí começa a achar que o diabo é mais poderoso do que ele é. Não é. Nós já temos vencido. Porque maior é aquele que habita em nós. Aquele que está em nós. Deus é maior. E ele habita em nós. Amém. Não fique com medo do diabo. Você não precisa pedir licença quando for atravessar a encruzilhada. Vê lá a macumba. Lá. Você não tem que ficar chutando macumba. A Bíblia não manda o crente chutar macumba. Quantos sabem disso? Que isso não está escrito na Bíblia, que você tem que chutar macumba, destruir macumba. Você não precisa fazer isso. Você tem que pregar a palavra. Você precisa respeitar as pessoas. A gente não quer ninguém chegando aqui na igreja e chutando o portão da igreja. Então respeite as pessoas. Evangelize. Pregue a palavra. Dê um bom testemunho. Deixe que as pessoas vejam você andando em amor e tendo os resultados por esse caminho de vitória. Porque anda nesse caminho de vitória. Amém. Chuta que é macumba. Chuta aquela. Não, você não precisa chutar nada. Ainda o crente vai chutar lá a macumba, corta o pé na garrafa, ou lá no alguidar, lá no pratinho de barro lá, e aí, o diabo está furioso. Ele não está furioso, eu vou chutar uma garrafa. Cortou o pé, não é o diabo que cortou teu pé, o diabo estava furioso, fez eu cortar o pé, o diabo não fez você cortar o pé, você não tinha que estar chutando coisa nenhuma. Criando antipatia das pessoas, não é isso que a gente tem que fazer, isso não é evangelizar. A nossa luta contra o diabo é ficar firme na nossa posição em Cristo. Amém. Aleluia. Todo no meu horário, né? Obrigado. Voltando hoje a pregar, gente, dá um desconto, tá? Aleluia. No livro de Provérbios. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 2. Capítulo 2 de Provérbios diz assim: Filho meu, tem algum filho aqui? Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, da boca de Deus vem o entendimento e a sabedoria que a gente precisa. Toda sabedoria e inteligência que a gente precisa vem da boca de Deus. Tudo aquilo que precisamos para viver uma vida de vitória, para termos soluções, para termos resposta, para passarmos por situações difíceis com bom ânimo, vem da boca de Deus. Sabe, as nossas ideias nem sempre são tão boas como a gente acha, mas a inteligência vem da boca de Deus. A resposta que a gente precisa vem do Senhor. Agora, onde nós encontramos essa resposta? Onde está a boca de Deus? Eu vou lhe dizer, a boca de Deus está na palavra que você coloca para dentro de você. Amém. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que o seu coração, aquilo que você tem por dentro do seu coração, não apenas aquilo que você tem superficialmente, mas aquilo que está enchendo o seu coração, é o que vai sair pela sua boca. A boca fala do que está cheio o coração.
se você está enchendo o seu coração de sabedoria e inteligência de Deus, quando situações se levantarem, o que vai sair da sua boca é sabedoria e inteligência de Deus. Porque Deus dá sabedoria e inteligência a quem pede. No Novo Testamento, Tiago disse, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Lembra, ele diz, peça porém com fé. Já citamos Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo que nós pedimos em oração, nós cremos que nós já recebemos e assim será conosco. Então, se eu peço sabedoria a Deus, eu devo pedir com fé, e assim que eu peço, eu tenho que crer que eu já recebi. Eu já tenho a sabedoria para sair daquela situação, eu já tenho a sabedoria para tomar aquela decisão, eu já tenho a sabedoria que vem de Deus. Agora, Jesus é a sabedoria de Deus, Jesus é o poder de Deus, Jesus é a palavra. Sabe, andamos em sabedoria quando colocamos sabedoria para dentro, e essa sabedoria se manifesta quando falamos. Provérbios capítulo 18. Aleluia! Provérbios capítulo 18. Já estou quase terminando. Nós vamos ter a ceia. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Provérbios 18, 20. Diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Lembre-se que quando a Bíblia fala de coração, está falando do verdadeiro eu, do homem interior do coração, do espírito humano, quem você é por dentro. Amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Você é o seu coração. Amém? O corpo humano é apenas a roupa que nós usamos. Algumas pessoas dizem e pensam que a vida eterna, porque a Bíblia diz que nós temos vida eterna quando nascemos de novo, quando entregamos a vida a Jesus, como se vida eterna fosse sinônimo de quantidade de dias, mas não é. Não é. Vida eterna na Bíblia é a palavra zoe, que quer dizer vida ou qualidade de vida de Deus. Quando você nasceu de novo, você tem a própria vida de Deus dentro de você. Você tem a natureza divina, a qualidade de vida de Deus dentro de você. Amém. Não é quantidade de dias, porque tendo ou não Jesus, no dia em que você morrer, ou que alguém morre, a história não acaba no caixão. Ou se for cremado no crematório. A história continua. Amém. Essa é a nossa roupa. E ainda que essa roupa se desfaça, o nosso homem interior é renovado pela manhã continuamente. A gente está sempre sendo renovado. Amém. Você envelhece por fora, não por dentro. É por isso que a gente participa do culto dos adolescentes. Porque a gente envelhece por fora. Por dentro, não. Porque a gente tem a vida de Deus, a gente está bem conservado por dentro. Aleluia. O coração é quem você é de verdade. O que se enche da palavra é você. Amém. Aquilo que você tem por dentro é o que vai sair pela sua boca. Quem você é de verdade por dentro é que vai sair pela sua boca. Então alguém disse assim: olha, pastor, eu queria conversar com o senhor porque eu pequei. E a gente pergunta: o que foi, o que aconteceu? Não, eu falei uma besteira quando alguém me fechou no trânsito. Os clientes dizem: eu falei um palavrão. É uma palavra grande, né? A pessoa vai e perdeu a cabeça. Não foi, a circunstância não fez ele falar. A circunstância fez ele agir sem preparo. Porque a gente se prepara previamente para falar de maneira correta na igreja, no culto. No culto a gente está todo armado, todo preparado para falar o evangeliquez. O pessoal fala para a gente: paz do Senhor, varão. Hein? Paz do Senhor, meu irmão. A gente fala todo religioso. Ô, meu irmão, como é que está? Tá só vitória. A gente fala aquela linguagem evangélica que todo mundo fala. Mas quando a gente está despreparado e as coisas acontecem, a boca vai falar do que o coração está cheio. Você não vai conseguir raciocinar, não tem tempo suficiente para você se preparar e liberar aquela linguagem evangélica.
Você vai falar o que você tem por dentro. Se o que você tem por dentro é a palavra, você vai dizer, Satanás, está escrito. Você vai abençoar aquele que te maldiz. Amém. Você não vai pagar com a mesma moeda, porque o seu coração está cheio de amor. Seu coração está cheio da palavra. Então você vai falar a palavra. Amém. Quando o salário atrasar, você vai falar a palavra. Quando não pagarem o que te devem, você vai falar a palavra. Porque você não depende do seu salário não é a fonte, Deus é a fonte. O salário é uma ferramenta, um canal pelo qual Deus te abençoa, mas Deus tem muitos outros canais na nossa vida. Amém. Aleluia. Então a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então veja, a boca fala do que o coração está cheio. O versículo 20 diz assim, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então do fruto da minha boca, o meu coração se enche, se farta, se satisfaz. E a boca vai falar do que o coração está cheio. É um ciclo. Então aquilo que eu estou falando está alimentando meu coração, está enchendo meu coração, e se eu fizer isso de maneira correta, o meu coração vai se fartar, se satisfazer. Meu espírito humano, eu estou enchendo meu coração. Aquilo que eu falo enche meu coração. Qualquer coisa que você fale enche seu coração. Agora veja um processo. Na verdade, quando você fala, vem para sua mente. Você cria uma imagem na sua cabeça. Se você começa a falar de coisas que aconteceram e que te fizeram mal há mais de 20 anos atrás, ou 10, seja lá o tempo que for, coisas do passado, coisas que fizeram contra a gente, coisas que machucaram a gente, que feriram a gente, experiências traumáticas. Se você começar a contar para alguém essas experiências traumáticas, você vai começar a ter uma imagem, colocar uma imagem na sua cabeça de coisas que aconteceram lá atrás. E pensamentos geram sentimentos. Você vai começar a sentir aquilo que você sentiu lá atrás. É o que a gente chama de ressentimento. Ressentimento é algo que é gerado por nós mesmos. Porque um pensamento que vem de fora, ou uma lembrança que alguém quer lançar na cara, jogar na cara da gente, não tem poder de permanecer na cabeça da gente se a gente não permitir. Mas se você começa a falar, a reclamar, porque me magoaram, porque me traíram, porque me machucaram, porque aquela experiência, parece que a pessoa viveu aquilo ontem, ela está falando de coisa de 20, 30 anos atrás. E aquele pensamento vai gerar um sentimento, e o sentimento vai gerar um comportamento. E você vai começar a alimentar o seu coração com aquilo. Lembra que a Bíblia fala para a gente não deixar criar em nós raiz de amargura? Raiz de amargura não acontece da noite para o dia. É plantado e bem plantado e leva tempo, é um processo que o próprio crente desencadeia. Ele se esforça, vai falando aquilo, porque lá atrás, porque ano passado passou. Esquece o ano passado. A Bíblia diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Só traz à sua mente, à sua lembrança, as coisas boas de 2017. Coisas ruins a gente só pode lembrar como lição para a gente não errar mais. Amém. Então a gente fala e o coração está capturando aquilo que a gente está falando. Lembra o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A boca mais perto do seu ouvido é a sua própria boca. Então você está falando a palavra, o seu coração está se enchendo da palavra. Seu coração está se enchendo da palavra. Então a pressão financeira vem, você está falando a palavra. Você não está negando o problema. Você não está negando que atrasaram o seu pagamento ou que pagaram menos do que você deveria receber. Você não está negando o que aconteceu. Mas você está negando para a sua mente o direito de ficar ressentido com aquilo. E você está falando a palavra. Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades, ou cada uma das minhas necessidades. O Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Deus é a minha provisão. Eu sou filho de El Shaddai. Eu sou filho de Jeová Jiré, o Senhor da provisão e da prosperidade. Jeová Gimolá opera na minha vida. Amém.
Então eu começo a falar que Deus é meu galardoador, meu recompensador, é por mim. Eu estou falando a palavra, enchendo meu coração, enchendo meu coração. Quando de repente uma situação se levantar novamente, a minha boca vai falar do que está cheio no meu coração. A Bíblia chama isso de o espírito da fé. Crie no coração. Por isso é que eu falei. Isso é chamado de espada do espírito na sua boca. É arma de ataque. Você não revida, não paga mal com mal, você fala a palavra. Amém. Aleluia. Então, do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da sua língua. Aleluia. Deixa eu ler só mais 3 versículos para terminar. 3 últimos versículos. Mas só que é um em cada livro. Tá rindo de quê? Aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 3 diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, diga no falar. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o seu corpo. Se alguém não tropeça no falar. Então, o que a gente precisa cuidar? Com o falar. Porque se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou varoa. Lucas outro dia perguntou: pai, posso fazer uma pergunta? Pode. O que é varão? Se alguém não tropeça no falar, é um homem perfeito, ou uma mulher perfeita, capaz de refrear todos os desejos desordenados do corpo. Você consegue dominar a sua vida. O exemplo que você vai ver nesse texto, eu não vou ler todo esse capítulo 3, é de um capitão que controla um grande navio com um leme, um pequeno leme, que controla a direção do navio. E fala também do cavalo que tem um pequeno freio na boca e controla todo o corpo daquele cavalo. Se você controla a sua língua, você é uma pessoa perfeita, madura. Então o nosso alvo é crescer para controlar aquilo que a gente fala. E como a gente começa a fazer isso? Enchendo o coração com a palavra. Porque a sua boca vai falar, inevitavelmente, daquilo que está cheio o seu coração. Amém. Se você se enche das filosofias do mundo, dos pensamentos do mundo, está se enchendo de Big Brother, de essa nojeira toda, e vai se enchendo daquilo, e de todas essas informações negativas, de todos esses telejornais que só falam do perigo que está o Rio de Janeiro. Você não tem que ser um alienado, eu não estou dizendo que você não pode ver jornal, mas se enche da palavra. Priorize a palavra, dê preferência à palavra. Não permita que o espírito de medo entre em você. Porque já tem pessoas que não estão mais saindo de casa. Porque estão com medo. Realmente, há muito perigo no Rio de Janeiro, mas a palavra diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pastor, mas o número de pessoas vítimas de bala perdida tem crescido a cada dia. Mas não tem muito mais gente que não foi atingida? Por que eu tenho que fazer parte do grupo que foi atingido? Eu faço parte do grupo maior. E eu não estou brincando com o que já aconteceu. A gente é solidário e é contra tudo isso. E, na verdade, a solução para isso é pregar a palavra. A gente precisa pregar a palavra. Falando e testemunhando com a própria vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tenho só mais um versículo. Eu falei que eram 3, não vou ler 3 não, vou ler só 2. Glória a Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 23, eu pedi ao Adriano para traduzir esse versículo para mim na Bíblia Amplificada. E ele traduziu Hebreus 10, 23. Eu sei que você conhece bem, mas eu vou ler na versão amplificada. Diz assim: então vamos aproveitar, agarrar e reter, sem hesitar,
a esperança que temos como característica. Amém? Esperança ou expectativa, que é uma outra palavra que pode ser traduzida, essa palavra esperança, é uma característica do crente. O crente tem uma característica, ele é um sonhador. Ele é alguém que tem esperança. Ele é alguém que tem expectativa. O crente acorda pela manhã na segunda-feira esperando coisas boas de Deus acontecer. Porque o crente sabe que descendo dos céus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, só vem boa dádiva e dom perfeito. O crente sabe que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O crente sabe que Deus é por nós e não contra nós. Então a gente só pode ter expectativas de coisas boas de Deus. Porque Deus é bom. Jesus disse, o homem bom do bom tesouro do coração tira coisas boas. Deus é bom. Então de Deus só vem coisa boa. Então o crente ele tem essa característica. Ele é alguém com esperança. É alguém cheio de expectativa. A gente tem que esperar o melhor da vida, gente. A Bíblia diz que se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então tenha expectativas em Deus. Amém. Esperança que temos como característica e confessar nosso reconhecimento sobre isso. Então, se você é alguém que tem expectativa, você precisa confessar isso. Eu sou alguém de esperança. Eu sou da fé. Eu sou alguém que crê. Eu sou uma pessoa que crê. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Eu sou uma pessoa que não desiste dos sonhos. Eu sou uma pessoa que está esperando o melhor de Deus. Eu sou uma pessoa positiva. Eu sou uma pessoa otimista. Eu penso certo e não errado. Eu espero o melhor da vida. Você, se fizer isso, se continuamente confessar isso, você vai se tornar cada vez mais uma pessoa agradável, atraente, que as pessoas vão gostar de estar perto, que as pessoas vão gostar de se associar, porque gente negativa, pessimista, chata, ninguém quer andar junto. Por que as pessoas queriam andar com Jesus? Por que até criança queria estar perto de Jesus? Vocês imaginam Jesus como alguém carrancudo, com um terno, gravata, com colarinho sujo, falando mal com as pessoas? Bom dia, Jesus. Bom dia, nada. Jesus não faria isso. As crianças queriam chegar perto dele e os discípulos, por falta de maturidade e sabendo de que Jesus trabalhava muito, disse, não incomode o mestre. Jesus disse, espera aí, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Jesus, que é o nosso exemplo, que é o nosso irmão mais velho, ele era uma pessoa acessível, e ainda o é, e devemos ser também. Amém. Aleluia. Então deixa eu terminar. Vou ler novamente. Então vamos aproveitar e agarrar e reter sem hesitar a esperança que temos como característica e confessar nosso reconhecimento sobre isso, pois aquele que prometeu é confiável, certo e fiel à sua palavra. Deus é fiel, amém? Faltou a irmã Brena Dalva para dizer isso. Deus é fiel. E se eu dissesse isso, ela ia dizer, Deus é bom. Ela era do contra. Sempre. Mas a gente precisa confiar no Senhor. Confia no Senhor e fale a palavra. Você pode ficar de pé, por favor, pedir o Gilson para ajudar a gente aqui com a guitarra. E nós vamos orar e vamos celebrar o Senhor. Diga, eu amo a palavra. Aleluia. Amamos a palavra. A palavra não volta vazia. A palavra na sua boca, a palavra falada é a espada do Espírito. Você precisa usar a espada do Espírito. Você já tem usado o escudo da fé, agora use a espada do Espírito. Fale a palavra. Quando circunstâncias se levantarem diante de você, fale a palavra. Quando o diabo quiser roubar a sua alegria enviando situações ou pessoas, fale a palavra. A alegria é fruto do Espírito. Posso ter milhões de motivos para me entristecer, mas eu vou rir da tristeza. Porque a alegria é fruto do Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é fruto do Espírito. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer uma confissão sobre nossa igreja. Diga assim, eu amo a minha igreja. Nós temos uma igreja de ovelhas.
e não de lobos. Uma igreja de águias e não de cobras. Uma família que sempre cresce. Um povo que congrega e ama congregar. Um povo com raízes profundas. Um povo que cresce para o propósito. Um povo que ama a palavra. Um povo curado. Um povo cheio do Espírito Santo. Um povo dirigido pelo Espírito Santo. Um povo que anda no fruto do Espírito. Um povo que vive pela fé. Um povo que anda em amor. Um povo que anda em honra. Um povo que anda em integridade. Um povo que anda em submissão às autoridades. Um povo que evangeliza. Um povo que prospera mais e mais. Em nossos cultos, sempre temos salvação, cura, batismo com o Espírito Santo. Diga, essa é a minha igreja. Diga, eu amo a minha igreja. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Pai, a sua palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. A sua palavra diz que o Senhor é o Deus que suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. A sua palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Oh, aleluia! A sua palavra diz que o Senhor nos estabeleceu como cabeça e não como cauda, por cima e não por baixo. Sua palavra diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Oh, aleluia! A sua palavra diz que somos vencedores e mais do que vencedores. A sua palavra diz que aquele que é maior está em nós. Ele é maior do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia! Nós cremos na sua palavra, concordamos com a sua palavra e nessa noite mudamos as circunstâncias pelo poder da palavra, a palavra do seu poder que habita em nós. Nós damos voz à sua palavra, Pai. Por isso toda enfermidade, doença e dor, em nome de Jesus, você não tem direito de permanecer nesse filho ou nessa filha de Deus. Em nome de Jesus, receba a sua cura. Creia numa provisão sobrenatural. Diga, vai tudo acontecer. Aleluia. Nós vamos cear. Vamos participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia, ceia do Senhor. É um mandamento do Senhor e o faremos em memória a Ele. Lembre-se que você traz a sua memória aquilo que te dá esperança. Por isso, na ceia, nós lembramos do sacrifício de Jesus e de todos os benefícios. O Salmo 103 diz que nós não temos que esquecer de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Amém. Aleluia. Ia falar Marcos 11, 23, ó. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a morte, o sacrifício, o propósito e o resultado do sacrifício de Jesus. Anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. E nós estamos dizendo também, ele vai voltar. Ele está voltando. A gente vai fazer isso até que ele venha e ele breve virá. Diga, Maranata. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 27 diz assim:
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem é que examina você? Diga, eu mesmo. Não é o diácono, não é o pastor, não é o líder do departamento, não é o seu cônjuge. Você examina a sua própria vida. E é específica a área em que a gente deve examinar a nossa vida, porque é sobre isso que está sendo tratado aqui nesse texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, discernir é separar. Você precisa enxergar, ver dentro, entender o que é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ou melhor, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não somos todo o corpo de Cristo, mas a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre toda a terra, é o corpo de Cristo. E nós precisamos ver dentro do corpo de Cristo. Andar em amor, andar em perdão, estar reconciliado. E aí participamos da ceia. Nós reconhecemos a importância do nosso irmão. É sobre isso que está sendo tratado. Não é se você é casado ou está em uma união civil estável. Ou, não é nada disso que está sendo tratado aqui. Se você usa terno e gravata, ou se a irmã usa saia, ou depila ou não a perna. Não é nada disso. Tem nada a ver com o que está escrito aqui. O que está sendo, se a irmã raspa o sovaco, nada. Raspa o seu sovaco, minha irmã. Meu irmão também, se precisar, não tem problema, não é pecado não. Mas o que está sendo tratado aqui é sobre discernir o corpo. Você precisa enxergar o seu irmão e ver que ele é seu irmão de verdade. Ele ser seu irmão não é um título que ele tem para ser chamado um irmão Cícero, a irmã Janete, não é um título. Somos uma família. E como família, choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. A gente não tem inveja de quem se alegra não, tá? A gente se alegra. Nós somos um só corpo. Nós nos socorremos uns aos outros. Se você procurar no Novo Testamento, nas epístolas, todas as vezes que está escrito uns aos outros, você vai ver isso muitas vezes. Devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, socorrer uns aos outros, abençoar uns aos outros. Amém. Nós somos um corpo, somos uma família. Discernir o corpo é entender isso. É poder estender a mão para o seu irmão quando ele precisar. Às vezes ele não vai ser grato. É um sinal dos tempos. Nos últimos dias, os homens serão ingratos. Mas a nossa recompensa vem do Senhor. Cada semente que plantamos, cada investimento que fizemos, o fizemos no reino. É por isso que Jesus, quando os 9 leprosos que foram curados não voltaram para agradecer, ele seguiu curando leprosos. Porque a nossa recompensa vem do Senhor. Ingratidão pode acontecer, mas a gente continua andando em amor. Então, discerna o corpo. Eu estou discernindo o corpo. Agora, o texto diz, se você estiver errando nessa área, o que a Bíblia diz é que você deve se arrepender e então comer do pão e beber do cálice. Você julga a você mesmo. Você examina a você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Então, se você identifica que você está errando nessa área, você não precisa fazer nada além de liberar perdão ou de pedir perdão. E eu sei que você tem humildade para isso, porque a Bíblia diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, fazemos isso. Não há distância no mundo espiritual, você pode fazer isso pela fé, liberar. Não precisa, eu não tenho como pedir perdão, eu não tenho como liberar perdão, porque está muito longe. Você faz pela fé. Então, come do pão e bebe do cálice. Pastor, eu errei nessa área, eu vou esperar a próxima ceia. Não é isso que a Bíblia ensina. Você já libera o perdão agora. E come do pão e bebe do cálice. É assim que se faz. Come do pão e bebe do cálice. Pastor, mas eu sou de outra denominação. A Bíblia não existe denominações na Bíblia. Não existe. Alguém me perguntou uma vez, pastor, e se um ímpio participar da ceia, hein?
O juízo vem sobre o crente que conhece a palavra e não discerne o corpo. Se o ímpio comer de um pedacinho de pão e de um cálicezinho, ele vai ter que passar na cantina no final do culto, porque não dá nem para encher a barriga. Isso é um assunto espiritual. Amém. Eu vi uma pessoa comendo que ela não deveria comer. A Bíblia diz que a pessoa que comeu deve julgar-se a si mesmo. Você não tem que julgar ninguém. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pedir o Rogério e Denise, que estão hoje no diaconato, para não cair e pegar para a gente orar. Glória a Deus. Pai, te damos graças, louvamos o teu nome. Te agradecemos pelo teu corpo que foi moído, transpassado por nós. Cada ferida no Senhor era uma cura de uma enfermidade. E nós trazemos à nossa memória que o Senhor morreu pela nossa salvação, mas também por cura divina. E quando comermos do pão, traremos a nossa memória e desfrutaremos de saúde divina, cura divina, porque a nossa fé será ativada. Te agradecemos porque o Senhor derramou o sangue precioso e pela aliança que temos no seu sangue. Te agradecemos porque o seu sangue nos justificou e ainda hoje fala diante do Pai. Te agradecemos, Pai, porque somos um contigo e somos uma só família, um só corpo, uma só igreja. Te agradecemos em nome de Jesus, é um privilégio fazer parte do reino, mas muito mais, fazer parte da família do Deus vivo. Te agradecemos em nome de Jesus. Os diáconos vão passar, você vai pegar o seu pão e o seu cálice e vamos esperar uns pelos outros para cearmos juntos. Todos receberam? Amém? Glória a Deus. Então sai do seu lugar, troque o cálice com pelo menos umas 2 pessoas. Diga, eu sou um com você. Aleluia. Irmãos, não... tem gente que não gosta de trocar o cálice porque está mais cheio. Ande em amor. Aleluia. Memória do Senhor,
coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Antes de eu passar a palavra para o pastor Marcos, temos duas coisas a fazer. Antes mesmo de você sentar, eu queria chamar aqui à frente a Patrícia e o Beto. O Beto vai estar vindo acompanhando a Patrícia. Patrícia está assumindo hoje um departamento da igreja, que é um departamento novo, departamento de integração, e a gente está dando posse a ela. Ela vai ser responsável por receber as pessoas, os visitantes, pegar o contato, depois aqueles que ficarem na igreja vai apresentar o discipulado, que é a Márcia como responsável, e nós vamos orar por ela e pelo Beto, o seu esposo, o ministério dos dois. Eles já servem no diaconato e estão acumulando função. Vira para cá, vira para cá, vira para cá. Estende tuas mãos para cá. Pai, nós te damos graças pela vida da Patrícia e do Beto. Reconhecemos que há uma graça sobre a vida dela para trabalhar nessa área. E cremos que ela vai crescer nisso. Sabedoria está sendo liberada nessa área. Unção para fazer segundo o seu coração. E isso vai ser só o começo daquilo que o Senhor tem para fazer na vida dela. Eu não sei porquê, mas veio uma palavra do Senhor me dizendo que a glória da segunda casa é maior. Em nome de Jesus. Unção e graça para fazer com excelência aquilo que a gente identifica que você é a pessoa certa para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda sem que você sente, eu queria chamar a irmã Lourdes aqui, que fez aniversário. Vai fazer, né? Vez ou vai fazer? Terça-feira, né? Ok, vamos orar hoje, que está todo mundo aqui. Aí terça-feira você traz o presente. Mas, quem? Do dia é lá embaixo, né? Do dia é do DI, ó. DI. Tem mais alguém que fez aniversário ou de casamento? Não, né? Ok. Tende as mãos para cá, vamos orar pela irmã Lourdes, mãe do pastor Gilson, ó. Pai, te damos graças pela vida da irmã Lourdes. Te louvamos, Pai, te agradecemos porque ela é um milagre. Vimos a mão do Senhor sobre a vida dela no ano passado, mas esse ano ela só vai melhorar, vai desfrutar de mais saúde e cumprir o propósito, Pai. Nós te agradecemos por mais um ano de vida dela. Te agradecemos porque vemos a sua boa mão sobre a vida dela. E te louvamos por tudo que ela já fez, pelos filhos abençoados que ela teve e que estão abençoando o corpo de Cristo. Te louvamos por tudo que ela já fez na obra do Senhor, em missões e tudo que chegou às mãos dela para fazer. E te louvamos, Pai, porque a irmã Lourdes é um testemunho da sua bondade. Te agradecemos em nome de Jesus. Você pode honrar a vida dela? Amém. No final, dá um beijo nela. Vai fazer o rema. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Pode sentar um pouquinho. Chamar o pastor Marcos Eloy. Aleluia. Palavra abençoada, amém, amados? Amém. Dá um desconto pro nosso pastor aí, que eles ficaram em férias aí durante o mês, né? Aí quando pegou o microfone... Amém, amados? Você ama o nosso pastor, né? Amém, aleluia. Abra comigo, amados, em Mateus capítulo 23, versículo 23. Vamos continuar adorando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, amém? Mateus capítulo 23, versículo 23.
Aleluia. Como o Rogério disse, aleluia, aleluia. Cadê o Rogério? Aleluia. Mateus capítulo 23, versículo 23. Antes de ler com vocês, eu deixei algumas anotações aqui. Eu orando ao Senhor, Deus me mostrou, deu alguns exemplos aqui, simples, mas que vai fazer com que pessoas entendam. Eu sei que há pessoas que ainda têm dúvidas sobre dízimos e ofertas, e com certeza a gente explicando segundo Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, faz com que as pessoas consigam entender o significado dos dízimos e ofertas. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, que tem a ver com automóvel. Eu deixei anotado aqui. Em 1911, o espelho retrovisor foi inventado por um piloto de Fórmula Indy, que viu a namorada de um outro piloto segurando o espelho, enquanto o outro piloto olhava para trás. Ele resolveu pegar o espelho, pegou um espelho e colou no carro dele. E aí se inventou o espelho retrovisor. A Ford foi a primeira montadora a fabricar carros com para-brisas. E que no início não funcionava muito bem, porque o vidro utilizado quebrava com facilidade e machucava o motorista. A empresa substituiu o vidro utilizando e na década de 30, carros com para-brisa já tinham se tornado padrão. Então o para-brisa ele foi inventado em 1919. A Dodge, né? Introduziu os limpadores de para-brisa no mercado em 1940. Em 1949, uma empresa americana com o nome, me ajuda aí se eu estiver pronunciando certo, Nash? Oi? Isso mesmo? Amém. Obrigado pelos universitários. Começou a oferecer como opcional o cinto de segurança abdominal. Mas em 1958, o cinto de segurança com 3 pontas, que aos poucos que foi se tornando obrigatório na maioria dos países do mundo, e foi lançado pela Volvo em 1958. Então você vê esses pequenos apetrechos, né, colocados nos carros, e na época não havia lei obrigando a pessoa a usar o cinto de segurança, não havia lei obrigando a pessoa a colocar no carro um retrovisor. Hoje, com a lei, isso tudo já vem no carro, amém, amados? O carro já vem com para-brisa, é obrigatório vir com para-brisa, é obrigatório vir com espelho retrovisor, vir com os cintos, né? Quem senta à frente, quem senta atrás. Mas vamos supor que abolissem essa lei e dissessem o seguinte: olha, a partir de hoje, se você não quiser andar com para-brisa no teu carro, você pode tirar o vidro. Se você não quiser usar o retrovisor, você também pode tirar o retrovisor. E se você não quiser usar cinto, você pode tirar o cinto também. Eu tenho certeza que todos aqui continuariam usando. Amém, amados? Porque começou com um hábito e depois foi colocado como lei. Era algo bom, algo que sempre funcionou e continua funcionando até hoje, e virou lei, se tornou lei. Assim é o dízimo, amém, amados? Quando o dízimo foi implantado na lei, 430 anos antes, Abraão tinha dado dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Depois Isaac, Jacó e assim sucessivamente. O dízimo é algo bom. Ele foi implantado na lei. Mas ele, amados, não pertence em sua totalidade à lei. Ele já existia antes da lei. Amém, amados? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque há pessoas que ainda há certas dúvidas. Tem gente que fica na internet de madrugada pesquisando sobre dízimo, se é certo, se não é. Amados, tudo que você pesquisar, a vida de qualquer pessoa e qualquer assunto, você vai ver o prós e os contras. Mas é bom você ficar com o espírito, amém, amados? O que a palavra realmente diz, porque vão tentar mostrar algo contra os dízimos usando a palavra. Mas se você lê a palavra, se você medita na palavra, se você tem essa palavra revelada em você, você vai ficar com o que o Espírito Santo diz. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos estar fazendo, adorando, mas dando continuidade a essa adoração, né? Antes disso eu quero finalizar com uma outra atitude maravilhosa de Jesus Cristo. Eu falei para vocês em Lucas, né? Mateus, né? Mateus capítulo 23, versículo 23. Olha o que Jesus diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã
e do endro e do cominho. E entendeis e tendes negligenciado o preceito mais importante da lei, a justiça, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Amém, amados? Jesus, entendam bem, Jesus não está criticando o dízimo, porque há pessoas que pregam nesse versículo falando que Jesus criticou os dízimos. Não, Jesus estava criticando as atitudes erradas dos escribas e fariseus, que davam dízimo e achavam que dando o dízimo, as outras coisas como justiça, misericórdia, que eles não faziam, o fato de eles darem o dízimo corretamente, achavam que cobriam essas outras coisas que eles deixavam de fazer. Amém, amados? Então Jesus não estava criticando o dízimo. Amados, é uma coisa que eu aprendi há poucos dias, interessante, que algumas pessoas dizem, dízimo não é do Novo Testamento. E por que se fala em dízimo no Novo Testamento? Por que se fala em oferta no Novo Testamento? Amados, se está no Novo Testamento, se está nas cartas, se estão nas cartas, é melhor ficarmos com o que está escrito. Amém, amados? Amém. Porque o que acontece? Coisas da lei que não estão no Novo Testamento e não estão nas cartas, eu posso pegar e não obedecer, porque já estou na graça. Mas coisas que estão na lei, que estão no Novo Testamento, estão nas cartas, é porque Deus está dando ênfase. Continue fazendo. É algo certo, é algo que já foi colocado antes da lei. Já existia, já se praticava antes da lei. Amém, amados? Isso é para libertar pessoas que são presas por sofismas. E nós, amados, não somos presos por sofismas, amém? Eu lembro uma certa denominação que eu passei alguns anos atrás, não é o Verbo da Vida, mas alguma denominação que eu passei. Eu lembro que um irmão, muito amigo meu, chegou e abriu o jogo comigo. Falou, Eloy, é o seguinte, eu não sou dizimista. Mas porque ele veio com essas desculpas. E ali, no amor, com a palavra, eu expliquei a ele, e a partir daquele dia, ele começou a ser dizimista e ofertante. Amém, amados? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Então vamos continuar adorando ao Senhor com dízimos e ofertas. É interessante quando Jesus fala, né? Ele chama a atenção desse povo, dos escribas, dos fariseus. Né? Ele fala sobre juízo, misericórdia e fé. Ou juízo pode ser também colocado como justiça. Algumas versões dizem justiça. Então, para juízo, entra a fidelidade. Para misericórdia, entra a gratidão. E para a fé, entra a honra. Amém, amados? Então, estamos aqui sendo grato a Deus, honrando a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E vamos continuar assim. Por quê? Porque nós amamos a Deus, amém? Amados, não é obrigado, é uma decisão. Eu decido a dar o dízimo ou não. Mas eu sei, eu dou o dízimo porque eu amo ao Senhor, amém? Eu dou oferta porque eu amo ao Senhor. E eu sei que eu vou crescer mais ainda e prosperar mais ainda. Então, essa é a decisão que eu e vocês devemos sempre estar tomando em nossas vidas. Amém? Então, levante o envelope, seu dízimo, a sua oferta. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque entendemos o propósito do dízimo, Pai. Entendemos o propósito das ofertas, Senhor. Pai, entendemos o teu proceder em nossas vidas, o que tu queres na vida de cada um de nós. Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, porque te amamos, Pai. Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes, porque nós somos nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas, os sofismas, os pensamentos errados passaram. Hoje tudo se fez novo. Por isso que nós somos dizimistas ofertantes, Pai. Nós te agradecemos, porque quanto mais nós prosperamos, nós vamos ser dizimistas e ofertantes. Mesmo que há dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a dívidas, nós somos dizimistas e ofertantes. Porque o Senhor, Pai, a provisão vem do Senhor, não vem do salário, não vem do nosso patrão, não vem do banco, não vem do empréstimo, vem do Senhor. É o Senhor que nos prospera. Obrigado, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ter muito mais, vamos ter mais para abençoar vidas, vamos ter para abençoar outras pessoas de outras denominações, mas antes nós vamos fazer a nossa igreja avançar e prosperar em Ti. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode vir, amados, até aqui à frente. Aleluia. É domingo que vem, pastor, é domingo que vem que tem um culto de missões? É no segundo domingo? Não tem culto.
Ah, é verdade. Obrigado, pastor. O pastor me lembrou aqui, né, gente, da comunhão de bens, né? Quem não trouxe hoje, traga na terça-feira ou na quinta-feira, amém? E o pastor me lembrou, eu tinha esquecido disso. Domingo que vem, quer falar sobre isso, pastor? Fala aqui sobre isso, pastor, é melhor. Gente, senta um pouquinho, só rapidinho, a gente já está encerrando. Na terça e quinta-feira, culto normal, a gente vai ter o culto normal, culto de oração na terça-feira, quinta-feira, culto do Espírito Santo. Mas no final de semana nós não teremos cultos, no domingo e na terça